Fala galera, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal, né? Mas antes de começar o vídeo aí, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder o vídeo e ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação e corte do jogo aberto aí com Renata Fã, Cicinho, Edu da Cena, Ronaldão, comentando tudo aí sobre essa vitória do Flamengo na estreia do Super Mundial de Clubes aí, a Copa, né? Onde o Flamengo venceu o Esperance por 2-0, um gol de Arrascaeta, outro gol de Luiz Araújo, e assim conquistou esses 3 pontos, e o próximo jogo é contra o Chelsea. Então, vamos ver o que eles falaram aí nesse vídeo. Sem mais enrolações, fica agora aí com o vídeo. Agora é aquele momento para irmos para o canal Jogo Aberto lá no YouTube. Flamengo, boa estreia, Jorginho estreou também com assistência e vamos acompanhar a repercussão dessa vitória importante para a nação rubro-negra. Venceu, o Flamengo também venceu pelo mesmo placar, 2-0. Os dois têm 3 pontos ganhos no grupo D. Los Angeles e Esperance não pontuaram ainda. O Flamengo é o líder do grupo no critério disciplinar, o número de cartões amarelos. O time brasileiro tomou apenas 1, o time inglês 3. As últimas posições no grupo também estão definidas por conta dos cartões. Flamengo e Chelsea se enfrentam. A gente vê um Chelsea que ganhou a Conference League, seria o 3º campeonato na hierarquia europeia, mas é uma equipe muito bem formada, de repente pode encontrar na Copa do Mundo de Clubes uma boa alternativa até para fechar a temporada com chave de ouro. Só que tem o Flamengo aí na parada, daqui a pouquinho a gente vai encontrar essas duas equipes e vamos avaliá-los. Sem clubismo, Sem clubismo. a gente vê do lado de fora aqui um Bayern nadando de braçada, do que a gente viu até aqui. Agora o Chelsea pode ali brigar com o Flamengo pode brigar, vamos ver agora o Fluminense como é que vai estar também. Mas você não acha que o adversário do Bayern era inexpressivo, é quase amador, o Auckland City? Então, mas quando o adversário é inexpressivo... Los Angeles tem jogadores renomados, quando você pensa em Giroud, Lloris, né? Mas aí quando você vê o adversário, que eu aprendi com o Edu, né? Quando o adversário é fraco, você tem que fazer gols. Agora 10 é sinal que você está bem organizado, você está bem ciente do que está acontecendo na competição. Aí você vê as demais equipes brigando, mas assim, de destaque mesmo até aqui, eu espero que hoje o Fluminense faça a diferença, menos 3 gols aí, para colocar ele na briga também. O time do Borussia Dortmund é excelente, o Manchester City não estreou ainda, que é outra equipe, o Real Madrid ainda não entrou em campo. Então, acho que é muito cedo para fazer avaliações, mas a gente tem que observar, você está certo, aquilo que já vimos. Edu, o Flamengo, para você, pode bater de frente com o Chelsea, pode vencer a equipe inglesa? Como o Ronaldo falou, sem clubismo, eu acho que sim, Renato. Eu acho que pode bater de frente, sim, com o Chelsea. A gente assistiu o jogo ontem, vimos, né, um Chelsea, né, ganhou, sim, mas passou um sufoco. E ainda a gente vê um crescimento ainda do Flamengo. O primeiro jogo ainda, o nervosismo, até você se adaptar ao clima realmente da competição. Então, isso requer um tempo. Então, eu acredito que no segundo jogo o Flamengo vai estar mais solto e o Chelsea também. E aí vai ser um confronto que a gente vai ver quem pode mais, viu, Renato? Sim, quero falar também de Boca Juniors e Flamengo se igualam, tem muita diferença. O Flamengo pode vencer a equipe inglesa. Pelo que você analisou na temporada e no jogo de ontem. Renata, analisando a temporada e o jogo de ontem, o Flamengo é mais time. O Flamengo é mais time, tem condições de se classificar em primeiro no grupo. O Flamengo ontem demonstrou nessa estreia que está realmente ligado, porque a gente sempre vê o Flamengo, principalmente contra times de pouca expressão, às vezes ele dá uma desligada. Isso aconteceu na Libertadores. Ontem não, ontem foi uma outra postura. É normal também você ser atacado pelo time adversário, mas o Flamengo, analisando o jogo de ontem do Flamengo e a questão do Chelsea, o Flamengo vai fazer frente a frente com o Chelsea aí e acredito eu que o Flamengo passa em primeiro. Eu confesso que eu fiquei surpresa quando o Boca Juniors... Vamos agora à repercussão da vitória do Flamengo sobre o Esperance e depois acompanhar os melhores momentos da partida. Eu mesmo fiz uma análise desse jogo aí a convite do Globo, que tem essa manchete aí na capa do Caderno do Esporte, dever cumprido. E a coluna que eu escrevi foi mais ou menos nessa linha, né? Existia uma diferença, vitória da Esperança. Inclusive faço menção na coluna, dava muita vontade de fazer um trocadilho com Esperança, mas vou resistir, né? No meia hora não resistiu, claro, né? Esperança morre. Obviamente, né? Número meia hora. O que eu abordo na coluna é a diferença de valor de mercado, né? Esse
Muitas vezes aqui nas participações que fez com a gente, o Rodrigo Capello questionou essa métrica, mas enfim, é a que é usada, é a que existe, né? Do lado da Tunísia é considerado o início frustrante, do Esperance, mas era uma diferença de 10 vezes. A avaliação de mercado dos jogadores do Flamengo é de mais ou menos R$1,5 bilhão de reais, contra 150 milhões do Esperance. Vai inverter, tá? E eu termino a coluna dizendo isso. O Flamengo vai enfrentar o Chelsea em igualdade de condições no saldo. Nesse tal valor de mercado, o Chelsea tem 5 vezes mais do que o Flamengo. Então são as correlações que você enfrenta. Agora, isso não quer dizer que porque o seu orçamento é 10 vezes maior, o seu valor de mercado é 10 vezes maior, que você vai ganhar de 10-0 como o Bayern de Munique ganhou do Auckland City. Né? Porque aí você está falando de um clube mega multibilionário contra um amador. É isso, a diferença é um pouquinho diferente. Essa é a muito diferente. Que leva aos 10-0. Né? Mesmo uma diferença de 10 vezes, né, no valor de mercado, só vai garantir que você é superior. E superior o Flamengo foi. Né? O Flamengo teve bastante controle em relação ao jogo. Eu abri aqui falando sobre um Flamengo padrão, né? Standard, porque trouxe muita coisa que a gente tem visto no Campeonato Brasileiro, né? Aqueles 15, 20 primeiros minutos de muito volume, de boa pressão. Se postando no campo do adversário. Se postando no campo do adversário, batalhando por um primeiro gol que veio, né? Aqui a gente já está vendo lances do segundo tempo. E depois do 1-0, um Flamengo que buscou o controle, né, o tempo todo, né? E aí, montado para isso, né? Com 3 bons meio-campistas, o Jorginho fazendo a estreia. Muito à vontade, né? Muito à vontade. E fisicamente bem, aparentemente bem também. É claro que era um jogo favorável para ele, é um jogo que o Flamengo tenderia a ter a posse. E aí, esse momento do jogo, que a gente está vendo, a altura dos 15 do segundo tempo, foi um momento de um pouquinho menos de controle por parte do Flamengo. O Belaïli, principalmente, o ponta pela esquerda, conseguindo a partir de mexidas que o Esperance fez no intervalo, levar algum desconforto às costas do Varela, que foi um lateral que avançou muito durante o jogo, né? Até participou efetivamente do primeiro gol, né? Dando uma pré-assistência, né? Ele cruza a bola para o Luiz Araújo a parar de cabeça para o Arrascaeta. Esse é o lance de maior perigo, né? O Rossi precisa intervir. Trabalhando bem. Né? Mas um time do Esperance que carecia de uma referência maior na área, um pouco mais de qualidade. Aí o segundo gol, como eu disse, o momento que o Esperance cresceu mais no jogo. O Jorginho acha esse passe belíssimo. O Luiz Araújo faz a jogada típica de Luiz Araújo, que é essa batida com a canhota. Uma jogada muito mais natural para ele, jogando pelo lado direito. Ele inicia o jogo pelo lado esquerdo e muda de lado ao longo do jogo. E ali liquida o jogo para mim, Barreto. Aí foi o melhor passe do Jorginho no jogo. Agora, todo passe dele é objetivo, né? O Jorginho é um jogador que não dá penteada na bola, né? E isso os jogadores que passam pelo futebol europeu trazem de diferente. É diferente, esconde a bola, é um cara capaz de abrir uns espaços assim que a gente não está muito acostumado. O próprio Danilo, quando entra no time, também a saída de bola dele fica mais aguda, né? Mais incisiva. Passa pela qualidade técnica e a confiança também, né? A confiança de poder jogar. Olha aí, os números do jogo são números de domínio do Flamengo. Absoluto, né? Não tem muito... Tem uma sensação nessa partida que o paralelo do histórico recente dos mundiais no formato anterior, daqueles primeiros jogos absolutamente tensos dos times brasileiros com times, seja da África, seja da Ásia, esse jogo foi o contrário, né? O controle, o domínio do Flamengo era de um time absolutamente superior, por mais que encontrasse essa também, não vou colocar a palavra fragilidade, porque o ataque do Flamengo é muito bom, principalmente no Campeonato Brasileiro, mas de em algumas partidas o time não engatar uma marcha mais acelerada, digamos assim, para finalizar mais, para fazer mais gols, né? O Flamengo, ele se conteve nessa efetividade. Tanto que no primeiro tempo teve mais 2 ou 3 chances, aquele chute do Gerson, teve uma cabeçada logo no começo da partida, mas não foi um Flamengo de muitas chances. O goleiro, por exemplo, não fez grandes defesas, o goleiro do Esperance não precisou atuar tanto. A melhor dele foi aquela que o Pedro finaliza, a bola fica viva na pequena área e ele tem que antecipar o Arrascaeta. É isso aí. Seria gol do Arrascaeta. Seria gol do Arrascaeta. Então, a grande questão, eu acho, que também gira em torno de como o Pedro vai se encaixar nesse formato. Parece ainda que o Pedro não está na sua, não sei se melhor posição ou no seu melhor encaixe nesse time do Flamengo de Felipe Luiz, depois de tanto tempo contundido e ao mesmo tempo faltando, precisando acompanhar ritmo. Inclusive eu tenho dúvida se o Pedro, no jogo contra o Chelsea, vai acabar sendo titular ou se vai voltar ele para o banco com o Bruno Henrique entrando nessa posição, inclusive para achar espaços, né, para atacar espaços, que vai ser a tendência da partida
de sexta-feira, uma partida que vai estar muito aberta, né? O Chelsea ontem, a gente ainda vai falar sobre essa partida, mas o Chelsea, ao menos em termos de ritmo, não mostrou ser um time que vai dominar profundamente, mas Mas muito mexido. Muito mexido. E eu acho que dosado também. Dosado né? também. Um time que, na hora que olhar para o Flamengo do outro lado, o que com certeza o Maresca vai apresentar, é um Flamengo muito mais forte do que o Los Angeles. Olha o time que nós vamos enfrentar. Olha os números que esse time tem, o líder do Campeonato Brasileiro, olha o domínio que eles exerceram na estreia. Olha o Jorginho que vocês enfrentaram aqui. O Jorginho, que a gente conhece muito bem, entre outros jogadores. Gerson, seleção brasileira, linha de defesa, um monte de jogador de seleção. Ele vai se apresentar de uma forma diferente ao Chelsea, que vai subir o seu nível de exibição, a sensação que eu tenho. Mas eu acho que o Flamengo, assim, não tem que... Agora tem que começar a olhar para o Chelsea, assim, e olhar pensando num enfrentamento em que ele vai ser exposto a uma situação completamente diferente da de ontem. A responsabilidade está até mais do outro lado, né? E o Flamengo vai ter que se adaptar a jogar assim, porque eu acho que aqui no Brasil ele não joga assim contra ninguém. Mesmo quando o Flamengo foi enfrentar recentemente o Palmeiras em São Paulo, o Flamengo tentou dividir um protagonismo ali. Eu acho que esse jogo de sexta vai exigir do Flamengo uma postura um pouco diferente, mas é um time capaz de entregar isso até pela experiência que tem, né? No elenco como um todo. Mas é um jogo totalmente diferente do de ontem, que era um jogo que tinha uma tensão, uma armadilha, porque se você perde ponto pro Esperance lá, você vai se complicar dentro do grupo, cara. Eu acho até que o Los Angeles é um time melhor que o Esperance Tunis. Então, assim, não dava para deixar ponto pelo caminho, não foi deixado ponto pelo caminho, agora olhar pro Chelsea na sexta, mas sabendo que vai ser um contexto totalmente diferente. Totalmente, é isso. O Flamengo tem uma experiência não muito distante de enfrentar um grande clube europeu, que foi a derrota para o Liverpool, né, na final do Mundial de 2019. Né? E ali o torcedor ficou orgulhoso de igual para igual, ter jogado de igual para igual, e os rivais usaram essa expressão como deboche, né? Inventaram o troféu, jogou de igual para igual. Se fosse um jogo da Copa do Mundo, o Flamengo teria somado um ponto. Pois é, porque teve prorrogação. Porque o jogo se decide na prorrogação. E levaria para a última rodada, se fosse, né? Um contexto como o de hoje. Mas ali a gente tinha um Flamengo muito mais encaixado, vivendo uma experiência quase que mágica, né? Não que mas nessa linha do que o Henrique falou, de mudar de status dentro do jogo, né? O Flamengo soube resistir ao Liverpool. O Flamengo de 2019, né? Porque no futebol essas coisas mudam muito depressa. Embora seja mais ou menos o mesmo trabalho, assim, tem uma continuidade uma continuidade política agora, que teve uma mudança. O clube continuou rico, poderoso, contratando grandes jogadores. Tem alguns ainda remanescentes, inclusive o treinador, né? O treinador era jogador daquela equipe. Então, né? Mas, claro, são times muito diferentes. Mas... na memória recente do Flamengo, né, vamos lá, da instituição Flamengo, tem esse dia em que precisou mudar de postura. A única vez que o Flamengo do Felipe Luiz precisou jogar dessa forma foi o Corinthians na Copa do Brasil com homem a menos. E a entrega foi ótima, mas hoje é um time diferente, né? E, assim, a qualidade do Chelsea é muito maior que a qualidade daquele Corinthians do ano passado, né? É um jogo desafiador, assim, e eu acho que o jogo de ontem trouxe respostas do que não se pode levar para o jogo de sexta. Eu acho que passa pelo Pedro, que é um centroavante letal em uma oportunidade na área, mas a gente está vendo as chances que ele desperdiçou. Ele não vive esse momento até por uma questão de confiança, né? E o Gerson que deu essa assistência? Quando um jogador entra em campo, na situação toda que envolve o Gerson, a gente desconfia, né? Será que tem um efeito Zenit? Ele ontem me pareceu menos produtivo. Você sentiu ele muito menos produtivo? Eu não senti ele nervoso, eu não senti ele... Não consigo fazer, tanto que na coluna eu boto uma interrogação. Efeito Zenit, interrogação. Sim, eu não consigo bancar que é isso, não dá. Mas que ele estava contribuindo menos para o time do que costuma... Isso deu para perceber. E vai precisar, o Gerson vai precisar ser muito útil num jogo contra o Chelsea, um jogo em que o Flamengo vai ter que atacar espaço e vai ter que acelerar o jogo. Esse processo de aceleração vai ter que passar pelo pé do Gerson em muitas oportunidades. Então, contornar todo esse background de tensões que estão rolando por conta da possível ida para o Zenit, por mais que o Boto ontem, né, o Boto deu uma entrevista antes do jogo falando que não tinha nada definido, não tinha nada resolvido, que não havia negócio. Tem o burburinho. Claro, tem o burburinho, evidente. E muito provavelmente esse discurso do Boto também era um discurso estratégico, né? O Luiz Henrique disse que o Gerson procurou informações. É uma coisa muito quente, de mudança, né? Claro. Mas eu acho que ele não foi afetado não, Caju. Eu acho que assim, ele foi
foi menos produtivo, até concordo com o Barreto, apesar de ter tido uma boa chance, uma finalização boa. Mas eu acho que ele competitivamente entregou o que o jogo pedia, assim. E eu acho que sexta ele é uma peça-chave, né? Porque o que o Chelsea tem, para mim, de diferenciado é o meio-campo do Chelsea. Para mim, é a melhor dupla de volantes que a Premier League oferece hoje. Caicedo e Enzo, né? Exatamente. Fecharam a temporada jogando muito bem, esses dois meio-campistas. São caras, se você deixar, eles vão se impor fisicamente ali. E o Flamengo ganha muita coisa com o Jorginho, fazendo uma boa estreia mesmo, assim, me surpreendeu até a dinâmica dele, a parte física. Mas para esse jogo de sexta, o Jorginho, eu não vou dizer que é um ponto fraco, porque a qualidade dele de passe e criação pode fazer a diferença, mas do ponto de vista defensivo e competitivo, o jogo vai pedir ao Jorginho coisas que o Esperance Tunis não exigiu. Então, você ter o Gerson ali numa boa noite, na sexta-feira, boa tarde, né? Acho que pode ser para o Flamengo um diferencial para equilibrar esse meio e não permitir que o Chelsea exerça tanto domínio. Eu puxei aqui uma comparação com 2019, agora eu estou pensando, em campo só tem 2 remanescentes, né? Só o Bruno Henrique e a Arrascaeta. E titular mesmo, o Arrasca, né? O Bruno Henrique entrou no jogo no segundo tempo, que aliás, vocês falaram de poupar O Gerson também, né? O Gerson também, mas com um papel diferente, né? É verdade. O Gerson também, mas com um papel diferente. Ele era um segundo homem de meio, agora é um terceiro que cai pelo lado direito. Tem razão. E mesmo se você for buscar no banco de reservas, não tem mais ninguém não, né? Tenha ficado no time. Acho que não. E tem o Felipe Luiz, que era jogador, hoje treinador. Né? O Bruno Henrique fez uma comparação entre o time de 2019 e o de hoje. Vamos ouvir. Nossa equipe hoje é uma equipe muito melhor do que aquela, né, de 2019. E temos jogadores muito experientes que já viveu isso jogando na Europa. Alguns jogadores que viveu isso também jogando aqui no Flamengo em 2019. E a gente vem com a cabeça diferente, né? Porque 2019 foi um ano muito atípico. Batemos na trave, a gente sentiu aquela sensação que poderia ter vencido. E esse ano é uma competição mais longa, né? Com outros times da Europa maiores. E a gente vai trabalhar pensando jogo após jogo, não pensar lá na frente já, mas sim no próximo jogo, para a gente poder fazer um bom Mundial. Para começar, vocês concordam com ele? Acham que o time de hoje é muito melhor que o de 2019? Não. Mas eu acho que ele pode ter se expressado mal. Eu acho que ele pode ter se referido ao elenco. E aí eu tendo a concordar. Pode ser. O 11 de 19 é melhor, né? Sim, eu, pelo totalmente. menos. Mas o Flamengo hoje tem mais opções. É isso. É porque vocês também falaram de o Chelsea ter poupado. O time poupou na escalação inicial. O Flamengo não. O Flamengo entrou com o que se considera a força máxima. Mas usou bem as substituições, né? Poupou o Enzo Fernandes só, tá? Não poupou tanta gente assim. E eu acho que o time de 2019 chegou a um encaixe de tipo de futebol que esse pode até chegar, mas ainda não apresenta. É uma coisa de marcar o nome no tempo como um dos maiores times que a gente viu no contemporâneo do Brasil. Assim. Então, é diferente. Agora, o elenco, esse elenco, ele é mais recheado, ele tem peças com históricos diferentes. Então, eu acho que isso aí pode se fazer um sentido, mas 11 por 11, o time de 2019 é melhor. O time de 19 se apresentou para aquela final contra o Liverpool, e o Liverpool de 19 é melhor que o Chelsea de hoje, a gente já medindo esse confronto de sexta, mas se apresentou num embalo, num momento mais forte que esse Flamengo atualmente, né? E o problema é que aí é uma comparação que a gente vai concordar, essa que o Bruno Henrique fez, né? Se o Flamengo passasse pelo Liverpool, já levantava a taça. É isso. Se passar pelo Chelsea... Ainda tem 5 jogos. Tem uma chance de não enfrentar o Bayern de Munique na próxima. Né? Se não passar pelo Chelsea e vencer o Los Angeles FC, passa como segundo do grupo, e a grande possibilidade é de enfrentar um Benfica ou Boca? Não, se passar como o segundo é Bayern, acho perfeito. Difícil O primeiro ficar fora, ainda mais com empate ontem. Claro. Meio que Benfica e Boca empataram, meio que Bayern abriu o caminho pro Bayern. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal. Vamos comentar um pouquinho sobre esse vídeo, né? Vimos aí da imprensa, ela reagindo a esse Flamengo, repercutindo aí. Falou um pouquinho sobre Jorginho, né? Que Jorginho ele foi muito elogiado aí. É um jogador fora de série. Ele pensa muito à frente, né? Ele sempre joga pra frente, não para trás, não pro lado. Eu vi ele tentando vários lances para Pedro ali, né? Vi que Pedro não tava se
participando da partida, ele estava tentando colocar Pedro na partida. E ele tirou uma jogada da cartola ali, deu um passe ali para Luiz Araújo, que ficou ali na grande área sozinho, né? Mas ali o que houve? Houve uma visão, né, de Jorginho em ver essa jogada, né? Ele jogou a bola entre dois jogadores do Esperance ali e deixou Luiz Araújo, né, numa posição para bater ali praticamente sozinho, né, na grande área. E Luiz Araújo, que vem sendo aí jogador fora de série também, né, foi essencial para marcar esse gol, né, e assim o Flamengo vencer, né. A Arrascaeta também foi fundamental no primeiro tempo, né, fez o gol com o passe de Luiz Araújo. Até acredito que Luiz Araújo merecia, né, até o prêmio de melhor jogador da partida por ter feito assistência, feito gol e ter participado bastante ali, né, no jogo do Flamengo. Arrascaeta, ele sempre vem sendo um jogador excelente, né, mas eu acredito que Luiz Araújo, ele jogou mais nesse jogo, né, foi fundamental para essa vitória do Mengão. Mas é isso, torcedor. Qual a sua opinião sobre tudo isso aí? Põe sua opinião pra gente aqui, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo, né? Que logo mais vamos trazer mais vídeos para vocês aqui no canal. Agora valeu aí e até o próximo vídeo.